Este programa teve a ajuda de produção de Restaurante Pizza Gold, Rua do Pedro IV, 225 Valongo. Bem-vindos à segunda parte do Rola a Bola de hoje. No programa de hoje temos a União Desportiva Valonguense. União Desportiva Valonguense, que milita na Associação de Futebol de Porto na Divisão de Honra, e jogou-se no passado fim de semana a 33ª jornada e penúltima do campeonato. O Valonguense levou vencido o Canidelo por 3-1 em casa. Mais uma vez, boa noite, José Cunha. Que análise é que faz a esta sua vitória? Mais uma vitória no campeonato, nesta penúltima jornada, quase que está a terminar a época. Que análise faz, não só a esta vitória, mas também análise à própria época? Em relação ao jogo do Canidelo, portanto, nós preparamos para esse jogo pensando e tendo a certeza que iria ser um jogo difícil. O Canidelo, em termos de pontos, precisava bastante de os conseguir, portanto, teria que vir motivado, teria que vir organizado, teria que vir realmente com uma mentalidade ganhadora, mesmo no nosso campo. Portanto, preparamos para isso. Digamos que não ficamos surpreendidos com a entrada derrompante do Canidelo, estávamos super avisados que tínhamos que ter muita calma, tínhamos que analisar muito bem aqueles primeiros minutos para depois saber como é que devíamos encarar o resto do jogo, e assim foi. Digamos que 5 minutos depois do jogo ter começado, o Valonguense já estava senhor do jogo, já tinha, digamos, noção de como tinha que se movimentar para tentar e de aproveitar o próprio fator casa. Não é? Exatamente, claro. Sempre foi uma das mais-valias. Com uma boa moldura humana, como costuma ser sempre lá no fiéis. E, portanto, sofremos um golo contra a corrente do jogo, ficámos a perder 1-0 aos 27 minutos. É sempre difícil reagir, não é? O que acontece contra a corrente do jogo, num salto de bola, e que realmente o jogador do Canidelo executa muito bem o golpe de cabeça e faz 1-0. A equipa não estremeceu, continuou na mesma toada e continuou com o mesmo empenho e com a mesma organização, que, acima de tudo, nessas alturas, é importante que não se perca o tino, que não se vá no intuito de fazer tudo muito depressa e depois as coisas acontecem. Continuamos na mesma toada, continuamos com a mesma organização. Era importante que nós realmente conseguíssemos empatar no mínimo até o intervalo, e conseguimos fazer. Fizemos 1-1 aos 40 minutos, tranquilidade absoluta. No intervalo conversámos mais um pouco, e depois entendemos, e na segunda parte apareceu o 2-1 e o 3-1 com dois golos espetaculares, principalmente o 2-1 é realmente um golo espetacular, e vinha de uma conversa tida no balneário do nosso avançado Pedro a chamar a atenção, e aqui vou levantar um pouco o véu, que o guarda-redes do Canidelo jogava sempre bastante adiantado, e numa conversa, lá está, deixa sempre algo para o bem a seguir. O Pedro ultrapassa a linha de meio campo, olha para o guarda-redes, e nós de banco, quando devíamos olhar o guarda-redes, e tentou o chapéu e conseguiu. Fez um golo de belo efeito. Foi um dos golos talvez da época, não é? Exatamente, em termos de, foi realmente um golo espetacular. E acabou por ser um momento do jogo para si, não é? Acho que, olhando a todo o resto, foi um momento, porque além de talvez mais marcante, talvez tenha sido, exato, até pelo golo que ter sido bem. O resultado, a nossa favor, portanto, para 2-1, se bem já tinha falado, mesmo com o jogo controlado, não se ganha os jogos por eles estarem controlados, ganha-se jogos por marcar mais do que o adversário. Portanto, foi aí que realmente, com um golo daqueles de belo efeito, foi uma sensação engraçada, uma sensação de bem-estar para o jogador em si, para os colegas em termos de coletivo, para a assistência para quem estava a ver o jogo.
Depois o segundo golo surgiu pelo mesmo jogador, pelo mesmo Pedro, já numa situação um pouco parecida, mas já dentro da área, já na linha da grande área. Fez o terceiro golo também. Portanto, Mas pode-se um pouco dizer que este jogo foi um pouco o retrato da época do Valonguense. Começou mal o jogo, a perder, e a época também não começou muito bem, mas depois em termos organizacionais melhorou, também durante a época foi melhorando. Pode-se um pouco comparar este jogo com o resto da época, não é? Este jogo é uma fotografia daquilo que se passou no Valonguense e que foi muito importante. O Valonguense, em determinada altura da época, como eu falei, as coisas estavam menos bem em termos classificativos. E nessas alturas é preciso que não se perca o tino. É preciso que toda a gente, equipa técnica, direção, grupo de trabalho, quando os jogadores, o grupo em si, não percam o tino. E que se agarrem às certezas que têm, que se agarrem ao trabalho que têm e consciência de jogo. E para lá dentro, porque nós sabemos que nós conseguimos fazer aquilo assim. E é por ali que temos que ir. Não se perdeu esse tino. E os resultados é este. O Valonguense saiu da linha d'água, é uma das 3 equipas que está em 6º lugar, a manutenção está perfeitamente garantida, as pessoas do Valongo, os adeptos estão felicíssimos, o grupo de trabalho mais ainda, porque somos exigentes naquilo que fazemos, passamos essa exigência para o grupo de trabalho e é espetacular. Nós sabemos que do outro lado do grupo de trabalho temos quem nos escute, temos quem assimile aquilo que pretendemos, sabendo, é importante que estes saibam por onde têm que ir e onde querem chegar e aquilo que têm que fazer para chegar lá. Foi isso que aconteceu. Que há diferentes etapas. Exatamente. Esse jogo foi realmente uma fotografia do resto da época. Se tivesse que dizer qual foi a figura do encontro? Teria que obrigatoriamente dizer que foi o Pedro, já por estes 2 lances que falei. Como entendo, numa equipa de futebol, o Pedro fez aqueles 2 golos, como o guarda-redes fez com que não sofrêssemos mais, como toda a gente tem cortes importantes. É importante, sim, há uma coisa, permita-me estes à parte, há uma coisa, porque isto no fundo, para o custódio, repito-me daquilo que falo muitas vezes com o grupo de trabalho. Eu não admito comigo mesmo que não há, que antes de um jogo, nenhum dos 11 escalonados para começar o jogo não tem a noção, não tem a certeza absoluta do que ele tem que fazer individualmente para o coletivo funcionar. Portanto, cada um no seu setor tem que saber aquilo que tem que fazer. Depois eu vou lhes passando informações mediante o decorrer do jogo para fazer aquelas alterações, por vezes posicionais, não é? Porque do outro lado também tem uma equipa que... Dependem das características do próprio jogo. O que é que acontece? É imprescindível, na minha perspectiva, que isso aconteça. E eu, aqui falando do grupo de trabalho de Valongo, podia falar no grupo de trabalho de Valongo, tinha essa situação. Portanto, os jogadores sabiam que tinham que fazer aquilo individualmente para que o coletivo funcionasse. E foi funcionando. Umas vezes menos bem, outras vezes melhor, mas o campeonato é isto mesmo. No fim do campeonato é que conseguimos tirar conclusões daquilo que valeu a pena. E claro, e só tenho que agradecer ao grupo de trabalho, já que tenho esta oportunidade aqui, ao grupo de trabalho, eu falo incessantemente nessas situações, pelo empenho, pela dedicação, para que tenhamos conseguido realmente nos sobrepor às dificuldades. Gustavo, concorda que este jogo tenha sido o retrato da época, como já aqui referimos? Sim, concordo. Nós e as equipas do Mistas estão assim mesmo muito competitivas, equipas que lutam até ao fim, não dão lance nenhum como perdido, e essa foi sempre uma das nossas armas. Todos os jogos corremos muito, batalhamos muito, lutamos muito, e por isso eu julgo que o que aconteceu no domingo é o espelho daquilo que aconteceu durante esta época, a época passada, e os resultados estão à vista. O grupo de trabalho trabalhou sempre muito, acreditou sempre muito nas suas qualidades e, portanto, fizemos uma reta final de campeonato muito boa, porque
toda a gente deu o máximo, toda a gente trabalhou em prol do grupo, em prol da equipa. Não somos uma equipa com vedetas, mas somos um grupo forte, unido, e toda a gente lutou e correu e batalhou pelo mesmo objetivo e em prol. E quando isso acontece é muito mais fácil chegar ao sucesso. Muito mais fácil. Começámos muito mal, a época e só mesmo um grupo como o nosso consegue dar a volta desta maneira. Tem que ser um grupo muito forte, coeso, um ambiente fantástico no balneário, por isso foi a nossa grande arma, aquele ambiente que se vive dentro do balneário, que é meio caminho andado para uma época, correr da melhor forma, e foi isso que aconteceu. Aliás, eu como referi há pouco, joguei com um mister, fui jogador de mister durante muitos anos, e em todos esses anos a grande vantagem que tivemos sempre balneários muito fortes, e era uma das preocupações também do mister da Manel, era primeiro criar um bom grupo, um balneário saudável, para depois ter também já vivi o contrário, mas ter um balneário saudável é bem caminho andado para as coisas correrem bem. Mr. Veloso, esta vitória foi esperada, não é? Sim, foi esperada e foi programada, não é? Porque o Valonguense quis ganhar o jogo. Portanto, o seu treinador tinha feito o esquema, ele agora acabou de dizer, tinha feito o esquema, montar o esquema, estrategicamente montou a equipa para ganhar o jogo. Portanto, o Valonguense precisava de ganhar o jogo também. E viu-se numa situação, de facto, quer dizer, viu-se a perder, mas a equipa não descambou, a equipa manteve-se. Ele é um treinador, eu analisei várias vezes, e eu como treinador também, olho muito para o treinador também, é evidente que tenho que olhar para ver... Tem que analisar, de facto. E vejo ele no banco muito discreto, um treinador muito pacífico, um treinador sem grandes movimentações, sem grandes show-off, sem grandes alaridos. E isso parece que não, porque a equipa está comandada. É verdade, como ele diz, e ele também. A equipa entra dentro... Sente-se dentro do campo que há um líder. Há líderes de setores. E, portanto, a equipa, ele disse muito bem, a defesa está mecanizada para jogar assim. O meio-campo, a mesma coisa. Os jogadores do meio-campo, e tem uma equipa que está estudada, uma equipa que ele tem que estar estudada. E essa equipa, de facto, por aquilo que eu analisei, e não é preciso analisar, vê-se nos resultados, o Valonguense é uma equipa que ganha muitas vezes. A partir de agora, de uma certa parte do campeonato, começou a ganhar muitas vezes. E o ganhar essas vezes originou que ele estivesse neste momento nessa posição. Uma posição tranquila, com a definição a nível da divisão de honra garantida, e a jogar para aquilo que ele quer, o treinador quer, e o Valonguense quer também, que é a divisão elite, e eu penso que o Valonguense, mediante que sim, vai chegar. E vai chegar e merece lá chegar por razões de muita coisa, da direção, dos jogadores, o capitão de equipa, e é muito bem, o capitão é o elo que está com o treinador. O treinador conhece-o bem, ele é um miúdo sério, é um miúdo, gosta do Valonguense. Portanto, o treinador gosta dele, ele gosta do treinador, e isso é meio caminho andado, e transmite uma mensagem forte dentro do balneário para o treinador tem confiança nele. Isso é importante hoje, e ele disse muito bem, hoje o balneário é importante para o treinador. Se o balneário for um balneário coeso, um balneário forte, um balneário que tenha... Os resultados aparecem mais fácil. É mais fácil isso. E isso foi o que aconteceu no Valonguense. O Valonguense tem ali um grupo muito bem mecanizado, tem ali um grupo... Eu vi o Valonguense muitas vezes. Portanto, estou a falar muito à vontade em relação ao Valonguense. Foi das equipas que eu mais vi muitas equipas todas que vinham cá, eu tentava, se fosse jogar sem Balongo, eu ia ver, e vi muitas equipas que vieram cá também. Podemos dizer que o Valonguense nunca perdeu a sua identidade, ao contrário de outras equipas? Não perdeu. Mesmo quando cá esteve em baixo, aquilo que eu já disse na primeira parte, o Valonguense foi uma equipa que eu tive. E quando comecei a ver o Valonguense jogar, eu também entendi que o Valonguense saía dali rapidamente. E foi isso que aconteceu. O Valonguense jogava muito bem, procurava o golo, procurava com cabeça, tronco e membros. Não era uma equipa desesperada, uma equipa que queria fazer golos, porque não. Fazia calmamente,
e a bola desaparecia, criava situações de perigo e fez muito bons jogos, muito bons jogos. Dou os parabéns ao seu treinador, à sua direção, aos jogadores também, porque eu gostei muito. Atenção que o Valonguense tem uma equipa muito forte. Eu dou os parabéns também dou os parabéns também à equipa aos jogadores. João Pedro, como é que a direção vê esta época do Valonguense? Qual é o balanço que faz a este 6º lugar, no momento que ainda pode ser melhor, se ganhar o último jogo, pode até subir 1 ou 2 lugares na tabela classificativa. Como é que a direção está? O balanço que a gente faz, pronto, ainda falta o jogo do Porzinho, mas até o momento, pronto, é um balanço extremamente positivo. Nós realmente entramos um pouco mal no campeonato, pronto, fruto talvez da subida de divisão, temos que nos adaptar a um campeonato novo, que para nós não era novidade, que andamos lá há vários anos, mas de qualquer maneira tivemos um ano fora e as coisas num ano mudam bastante, e que foi o que aconteceu, mas com muito trabalho da parte da equipa técnica, muito trabalho da parte dos jogadores, penso que com o apoio possível da direção, passamos momentos difíceis, não posso negar isso, momentos complicados, domingos à tarde com alguma tristeza, mas dentro de pronto, nós tivemos muito diálogo com o Mister José Cunha, sobretudo com a equipa técnica, tivemos muito diálogo com os jogadores, nós tínhamos extrema confiança no trabalho que estava a ser feito, e como disse o Custódio muito bem, o Valonguense sobretudo rodeou-se, além dos jogadores, rodeou-se de homens do futebol, que graças a eles que nós conseguimos sair desta situação. O grupo de trabalho realmente é fantástico. Eu já trabalhei com muitos grupos de trabalho no Valonguense. Este está ao nível dos melhores. Eu tenho que reconhecer isso. É um grupo que dá gosto ir lá durante os treinos, ao domingo, conviver com eles, porque eles passam muitas dificuldades. Pronto, é que eu digo, não vou estar aqui a negar que o Valonguense é um clube com dificuldades, mas dentro das nossas possibilidades nós vamos colmatando as dificuldades que existem, e com muita compreensão por parte dos jogadores, muita compreensão por parte da equipa técnica, nós temos levado o barco a bom porto e temos que agradecer do fundo do coração. Portanto, a direção espera o melhor da próxima temporada, não é? Sim, nós vamos tentar dar o máximo de continuidade possível, até porque eu já passei eu fiz duas equipas no Valonguense, já fiz 2 equipas do zero, e reconheço que é muito, muito complicado a gente começar uma época, arrancar uma época do zero. Não haverá mudanças significativas no plantel? Nós temos uma estrutura já com 2 anos, nós, no ano que nós descemos, teve que se alterar muitos jogadores, ficamos com alguns que eram da nossa confiança e que já vinham de outras épocas, outros saíram, uns por motivos, outros por outros foram para melhor, outros não quiseram continuar. Com a preciosa ajuda do Mister, nós construímos uma equipa que fomos buscar, jogadores que o Mister conhecia, jogadores que nós conhecíamos, jogadores da casa, jogadores que vieram pela primeira vez, e dentro do que se foi buscar, mais o que se conseguiu reforçar este ano, também fomos buscar alguns jogadores que também já com experiência de divisão de honra, e dentro do que se conseguiu, e sobretudo, acima de tudo, e o Mister sempre tentou trabalhar nessa base, sempre nos transmitiu isso, que além do jogador queria buscar homens, que a gente sabia que nas horas difíceis que nós podíamos contar com eles. E fossem também importantes nessa união de balneário que foi referido. Nós temos homens chaves, como o Custódio, e mais alguns jogadores que têm mesmo muitos anos de Valonguense e que sentem o clube como a direção sente, sinceramente. E do que a gente conseguiu ir buscar entre o ano passado e este ano, conseguiu-se construir um grupo de trabalho extremamente forte, extremamente unido, com muita alegria no trabalho, e como disse bem o Custódio, ele disse que era meio caminho andado, eu acrescento mais, é 2/3 no futebol, o segredo está no balneário, não é ir lá ao domingo e jogar, o segredo está no trabalho que se faz durante a semana, e o domingo é só o fruto do trabalho que se faz. Porque se calhar os jogadores acabam por não ter muito medo de errar, há sempre alguém que lhes vai dizer a seguir fazes melhor, até porque eu acho que há sempre aquele apoio extra, sim, não é? Até porque eu acho que o Valonguense, já há uns anos para esta parte, o Valonguense, sinceramente, a direção do Valonguense é uma direção até que não pressiona muito, nem os jogadores, nem a equipa técnica, é uma direção que até que pronto, e o Mister está aqui, sabe disso,
nós não interferimos minimamente com o trabalho da equipa técnica. Tentamos dar responsabilidade aos jogadores, como é óbvio, nós também estamos lá para fazer a nossa parte, mas não tentamos criar pressão demasiada nos jogadores. A gente faz e raramente vamos falar ao balneário, a direção, deixamos isto para o Mister e para os capitães, e eles sabem o que têm que fazer, e sinceramente nós estamos mesmo muito satisfeitos com o trabalho com os frutos do trabalho. No fundo é o fruto do trabalho, foi esta ponta final do trabalho que foi feito durante a época, com muitas dificuldades, foi como eu referi, muitas dificuldades, muitas tristezas, mas acima de tudo com mais alegrias que tristezas. O João Pedro já foi no passado diretor das camadas jovens do Valonguense. Como é que evoluiu a formação do clube desde essa altura até agora? Já falou na primeira parte que são mais atletas, que agora há talvez um maior interesse por parte dos jovens em militar nas camadas jovens do Valonguense. Quais são as diferenças mais significativas nesse aspecto? Eu vou resumir isso muito facilmente. Eu quando fui para diretor do Valonguense era muito jovem, o meu pai era presidente e na altura era preciso um diretor para os juvenis, e eu já passava lá o tempo, não é? Eu praticamente cresci dentro do Valonguense. Foi na altura, tinha 20 e poucos anos, fui para diretor de juvenis e naquele tempo, não é? Só havia juvenis e júniores no Valonguense, nem sequer havia mais nada. Tínhamos uma equipa de juvenis e uma equipa de júniores, porque o Valonguense tinha acabado de relevar o campo, não tinha condições para as camadas jovens jogarem lá, teve-se acabar com os infantis e os iniciados. Na altura até ainda nem existia escolinhas, como existe hoje em dia, felizmente. E nesse tempo, estamos a falar da época 1998-99, já lá vão uns anos. Quase. Exatamente, já se lá vão lá muitos anos. E o Valonguense, desde essa altura, andávamos sempre com a casa às costas, treinávamos no Valsilhense, jogávamos no campo. Entretanto, depois fomos jogar para Sobrado e os clubes, nossos vizinhos, sempre nos trataram muito bem, nunca tivemos problemas nesse nível, pelo contrário. Mas nunca era fácil ter uma casa emprestada. Mas nós, por incrível que pareça, em pleno século XXI, até 2009, continuamos a andar com a casa às costas. Jogávamos do Valsilhense, que entretanto eles se extinguem no clube, e as nossas camadas jovens estavam lá. E mas hoje em dia a realidade é completamente diferente. O que nos veio dar realmente o ser ao clube, e sinceramente eu hoje estou convencido que só existe ainda Valonguense por causa do estádio municipal, porque nós não estávamos em condições para crescer, nós já estávamos a arrebentar por todo lado, e foi isso que nós conseguimos transmitir à Câmara, e ao fim daqueles anos todos tiveram a sensibilidade, na altura de nos construir um estádio. Ele está inacabado, ainda só foi feita a primeira fase, mas para as camadas jovens está perfeitamente. É um estádio moderno, é de relva sintética, o trabalho que está a ser desenvolvido a nível de camadas jovens tem todas as condições para se fazer um bom trabalho, e sinceramente não tem nada a ver com o tempo que eu era diretor, é mesmo muito complicado, e quem ouvir e passar por isso sabe o que é que eu me estou a referir. É mesmo muito complicado andar com a casa às costas. E para além do futebol, o Valonguense tem mais alguma modalidade? Não temos. Mas tem algum projeto em mente? Não, o nosso projeto é mesmo o crescimento sustentado do clube. Nós temos a academia, a Bola ao Centro, que também dá sustentabilidade ao clube em termos de atletas, não é? Porque os miúdos a partir dos 4 anos, felizmente hoje em dia, 4, 5 anos, já podem, o que nós praticávamos na rua no nosso tempo, eles agora praticam nos clubes, e no Valonguense não é exceção. Tem mais condições. E a partir dos 8 anos eles naturalmente passam para a competição e vão evoluindo dentro do clube, e temos já lá atletas que já estão lá há 10, 12 anos e que estão a evoluir lá dentro, e é uma satisfação pessoal, sinceramente, para mim, que estão lá, que os acompanho desde pequeninos até aos 18 anos, e alguns que sobem a séniores. É gratificante ver a evolução dos nossos atletas. José Cunha, o que é que espera da próxima temporada? Certamente irá ficar no plantel, não sei, aqui a parte da direção é que pode confirmar, mas face aos bons resultados talvez isso vá acontecer. O que é que espera da próxima época, tão ou mais sucesso do que teve agora? Nós tivemos até agora, e estamos ainda, porque não acabou o campeonato, todos sintonizados, todos empenhados nos resultados desta época. A partir daqui vamos depois debruçar sobre a próxima. Entretanto, fazer aqui só
um pequeno à parte em relação às camadas jovens que o João estava a falar, e realmente é uma diferença enorme, não tem comparação possível. Mas é importante vincar aqui que sim, nós neste momento estamos com 21 atletas. Portanto, saiu hoje, inclusive ainda agora há pouco tempo, saiu um jovem que também teve que trabalhar, teve que ir para fora, mas neste momento estamos com 21 atletas. Destes 21 atletas, 9 são jogadores formados no clube. Uns mais antigos e outros bem mais recentes. Mas, portanto, em 21, 9 são oriundos portanto, foram fabricados ali. Alguns naqueles tempos mais difíceis, outros agora nestes tempos mais simples, mas é uma situação que é importante, já que estávamos a falar em termos de para haver uma noção correta. Depois, se me permite, também os resultados destes 2 anos no Valonguense. Eu tenho eu não sou rei e senhor como treinador, tenho os outros 2 elementos que fazem parte da técnica, que é o professor Carlos Mesquita, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa que começámos a trabalhar e rapidamente assimilamos, eu em função dele e ele em função da minha pessoa, da forma de trabalhar durante a semana no conceito de esquema tático, não é? Em termos de, é extremamente importante que isso aconteça, é uma pessoa que assimilou rapidamente a forma de pensar e a forma com que devíamos lá chegar. Luís Sabença, que foi um atleta, meu atleta há uns anos, nos meus princípios de treinador, e que tenho a felicidade de vir encontrá-lo em Valongo, embora já lá tivesse e ao longo dos anos nunca nos perdemos de vista, como treinador de guarda-redes. Uma pessoa que, além de ser muito agarrado ao valonguense, é uma pessoa, portanto, que foi de muito fácil conjugar estas 3 pessoas, com a licença a treinar os guarda-redes, situação extremamente importante, mas, para que, não é, as coisas funcionem. E depois, também um massagista que já tem bastante experiência, o Hernani Padilha, e que estava sempre ali ao dispor. Por brincadeira, nós, em relação a eles, chamávamos, principalmente os atletas, o monstro da medicina, e há muitos monstros da medicina, no bom sentido da palavra, por esse digital fora, porque os massagistas, tal como os treinadores, passam muitos problemas para resolver algumas coisas que lhes caem em mãos e que lhes faltam, muitas vezes, apetrechos apropriados para resolverem, e eles conseguem resolvê-los. A parte daqui, dando continuidade àquilo que estávamos a falar, realmente eu só posso pensar comigo ou semigo que a União Desportiva Valonguense para a próxima época, tirando, lá está, voltando àquilo que falávamos na primeira parte, tirando partido do trabalho feito nestas 2 épocas, nos alicerces que ficam para a próxima época, que tire partido deles. É que eu digo, se for comigo, é comigo, se não for comigo, que quem vem a seguir, ele está lá. Os alicerces estão lá, a estrutura está lá, portanto, há que dar continuidade a esse trabalho, há que tirar partido dele e, com certeza absoluta, que com o empenho destes diretores de comando valonguense, portanto, em termos organizativos, em termos de querer, em termos de ambição dentro realmente das capacidades, da realidade. É muito importante que se tenha ambição, mas que não se perca a noção da realidade das coisas. E são pessoas capazes disso, o demonstram há vários anos, portanto tem tudo para dar certo. Vai haver dificuldades, com certeza absoluta que vai. E quando elas surgirem, que não se perca o tino. Custódio, pretende terminar a sua carreira no Valonguense, ou é complicado responder a isso neste momento? É um pouco complicado responder a isso. Eu sei que um dia tenho que terminar, sei que um dia tenho que acabar, e muito sinceramente ainda não. Mas pretende terminar a carreira com o José Cunha treinador? Ainda não pensam nisso? É uma possibilidade, mas muito sinceramente ainda não pensei no meu futuro. Eu não sei o que vou fazer, estou assim preocupado em ganhar o jogo no domingo. E estou preocupado, agora muito sinceramente não pensei no futuro ainda. E em relação à próxima época, já está a pensar? Não
não estou a pensar se vou continuar no Bolonga, se vou sair, se vou deixar de jogar, se vou continuar a jogar. Muito sinceramente, nem queria estar a falar muito sobre isso, porque não tenho decisão nenhuma ainda tomada. Não vou falar com as pessoas no acabar o campeonato. Espero ganhar no domingo para festejar e depois descansar um pouco e pensar no que vou decidir. Mas o Valongo está bem servido de jogadores, jovens jogadores, e uma das minhas principais... Mas certamente seria um orgulho para si terminar sim, a carreira no clube onde foi formado. Foi com esse objetivo que eu também voltei, com o Mister. Tive sempre o desejo de acabar no clube da minha terra, foi sempre esse o meu objetivo. E também incutir nos jovens que lá estão, fazê-los sentir também importantes, úteis. Eles são o futuro do Valongo, e uma das minhas principais funções também este ano no clube foi fazê-los sentir que eles são o futuro do clube, são importantes e que o futuro do Valongo passa por eles. Essa foi uma das minhas principais funções este ano no Valongo. E depois o futuro eu terei tempo para pensar nisso. Mr. Veloso, até onde é que pode chegar, para finalizarmos a sua presença no programa, até onde é que pode chegar a curto e médio prazo o valonguense? Já falei, isso aí não sei como pode chegar. Antes de mais nada, queria dar cumprimentos, independentemente de tudo, ao seu Presidente, ao Sr. Fernando Rainha. Gostava de lhe dar um abraço, um cumprimento. É uma pessoa também bem-vinda, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu tenho respeito. Queria dar também os parabéns ali ao João Pedro, pela maneira como ele fala do valonguense, a maneira como ele vive o valonguense. Ele tem por obrigação de ter esse dom, porque o pai dele lhe deixou um bom exemplo. O João Lino, já lhe disse há bocado, dou-lhe um abraço, dou-lhe um cumprimento, quero que ele tenha o melhor no mundo e que Deus esteja com ele, que o ajude e que lhe dê saúde para que ele possa seguir em frente, pelo menos na sua vida. Do valonguense não tenho mais nada a dizer, já disse o que tinha a dizer. O valonguense... Mas acha que pode ter um título, o valonguense, num futuro próximo? Não sei, o futuro não sei. Até por esta organização toda que o clube tem. O futuro do valonguense atualmente está a fazer aquilo que o treinador diz, está-se a organizar, a sua direção está organizada, porque atrás do treinador tem que estar uma organização, e há um bocado ele disse muito bem, quando as coisas correm mal, geralmente as direções não esperam, não toleram, e neste caso toleraram, e hoje está visto. Quer dizer, não houve mudança, e hoje fala por si a sua classificação, a sua postura. Agora, se vai ganhar, se vai ter campeonato, se vai ser campeão, isso aí eu não sei. Sem por acréscimo. Vai por acréscimo, mas eu quero desejar, de facto, o melhor para o valonguense. Quero desejar o melhor para o valonguense, pelo seu historial, pelas pessoas que comandam, pela amizade que eu também tenho a este clube, porque é evidente, eu também lá passei, também sei o que é este clube, e pronto, e pelo seu treinador, pelos seus jogadores. Mas uma coisa quero sempre frisar, muito honestamente: parabéns aos jogadores, sua equipa técnica e tudo isso, mas os jogadores são fundamentais. E o valonguense, fiquei surpreendido com o valonguense a nível de equipa, muito honestamente. Parabéns aos jogadores. Foi uma das boas surpresas desta época desportiva. Foi, sim senhor. Parabéns, mais uma vez, parabéns ao valonguense, aos jogadores. João Pedro, para finalizar o programa de hoje, pode deixar uma mensagem aos seus adeptos, e se quiser prometer alguma coisa para os próximos tempos, está à vontade. A única coisa que nós podemos prometer é continuar o trabalho. Acho que todos nós, principalmente quem é dirigente esportivo, sabe que cada vez temos que dedicar mais horas ao clube, e por vezes com prejuízo da nossa vida profissional e da nossa vida, sobretudo da nossa vida familiar. E quem anda no futebol por gosto e por dedicação, como nós andamos, e o Mr. Veloso frisou bem, o Presidente, o Sr. Fernando Rainha, tem sido uma pessoa excepcional. Dedica muito tempo e muitas horas ao clube, em prejuízo da vida familiar dele e mesmo também da vida financeira, que infelizmente que isto também não está fácil para ninguém. E quero também fazer aqui um agradecimento público ao nosso Presidente,
que ele merece, porque ele já está lá há muitos anos. Como ele costuma dizer, ele é mais antigo que o Pinta Costa na Associação de Futebol do Porto, e era o terceiro mais antigo. Agora com a desistência do presidente do Infesta e do presidente do Padroense, vai ascender a número 1 de antiguidade a nível da Associação do Porto, e até isso é uma honra para o Valonguense. E pronto, e o que a gente pode prometer para a próxima época é fazer o melhor possível. A gente não pode prometer resultados, vamos prometer muito trabalho e muita dedicação, como sempre, e que o Valonguense continue a crescer, que acho que é isso, que no fundo é isso que nos motiva a todos, a ver um clube que praticamente estava ao abandono, verdade seja dita. Quando nós tomamos conta em 2006, era um clube que tinha um relevado para jogar e uma bancada e não tinha mais nada. E nós, com muita perseverança, com muito trabalho, com muito prejuízo pessoal de alguns diretores, eu pessoalmente, e alguns diretores que me acompanharam ao longo deste percurso e que conseguiram melhorar as coisas. Continuam a acompanhar com muito trabalho. Nós conseguimos dar umas melhores condições. Claro que ainda não são as ideais, nós temos consciência disso, mas dentro das nossas possibilidades estamos a melhorar as condições de trabalho e as condições para desenvolver a nível desportivo um futuro sustentável. Exatamente, é o mais importante neste momento. Quero agradecer então a presença do vice-presidente, do treinador e do capitão de equipa. As maiores felicidades para o futuro, para o fim desta época e para o início da próxima. Quero agradecer também a sua presença, Mr. Veloso. Agradeço também a sua presença aí em casa. Voltamos para a semana e já sabe, fique bem, fica ao Norte TV.